né? A gente sai de uma avaliação de desempenho só assim, ok, você é bom nisso, mas, né? Então, assim, às vezes a gente até se conhece, mas vai deixando os nossos pontos fortes de lado, né? Então, dar nome para isso e começar a perceber no que isso pode nos ajudar, né, a vencer os medos, a passar pelas inseguranças, né, foi muito legal. Achei interessante, assim, a abordagem de pontos fortes, porque eu comecei a descobrir que meu gap, ele não era tão grande assim. Que eu comecei a acessar em mim algumas ferramentas que me ajudaram a desenvolver o gap, né? Tanto que ele foi pontuado, mas eu comecei a perceber um valor em trabalhar isso numa perspectiva de pontos fortes. Eu trabalho na área comercial, que é uma área muito voltada para resultado. Resultado está na veia, né? Focar no gap às vezes desestimula, porque você fica sempre pensando que você não é tão bom naquilo, né? E aquilo te traz insegurança, te traz medo. Então, quando eu acessei meus pontos fortes e usei isso para trabalhar essas questões que eu sempre precisei trabalhar e me sentir mais confiante, acho que a mudança de atitude tá assim, que como se tornou mais prazeroso, eu comecei a falar assim, não, isso é prioridade, né? Já era, mas eu acabava despriorizando frente a outras, mas agora é uma prioridade de fato e eu vou trabalhar nisso. E começou a ser mais prazeroso para mim, né? Porque eu não chegava mais tão insegura, tão... acho que insegura é a palavra mesmo, né? Isso não me domina mais tanto. Então, por ser prazeroso, acho que a mudança de atitude vem na consistência do plano, né? De fazer o plano e executar o plano. E ter prazer e energia para executar o plano, né? Eu recomendaria o curso pela possibilidade de ter uma troca ali de experiência, né? Da gente poder compartilhar ali as nossas dificuldades do dia a dia, os nossos desafios, e ter ainda dentro do curso a oportunidade de achar respostas ou caminhos para isso. A gente guarda pérolas, as nossas pérolas, numa caixinha, né? E esse mundo maluco que a gente vive, a gente vai se adaptando e vai se moldando, né? E sempre achando que a gente tem que estar preparado e adaptável e flexível e atento, antenado, e a gente vai deixando as nossas pérolazinhas guardadas lá. Então, a gente tem que ser flexível, adaptável, né? Tem que atender prazos, enfim, aprender a se reinventar. Mas quando a gente não usa as pérolas que a gente tem guardadas lá, a gente acaba sendo produto do meio. A gente não ser mais um ali no meio da multidão. Acho que a diferenciação do profissional, da pessoa, no ambiente que ela vive, vem justamente daquilo que ela tem que as outras pessoas não têm, né? Então, pegar essas minhas joias, as minhas pérolas, para me ajudar a brilhar, né? Uau! Muito bom. Isso é libertador, né? Então tá aberta aqui oficialmente a nossa aula 2 e eu tô começando já vendo o resultado da aula de ontem. Olha só a Karine compartilhando. Já coloquei em prática a delegação de atividades que um colaborador sugeriu. Então, ele sugeriu o colaborador da equipe da Karine e ela já então delegou perguntando se ele mesmo gostaria de liberar a demanda e definir juntos os prazos da entrega. Excelente, Karine, porque são essas várias técnicas que vocês já vão colocando em prática e isso vai descentralizando de você e criando mais liberação aí e autonomia na equipe. Olha só, muito bom. Optei por trabalhar o ciclo por etapas. Excelente, muito legal. Eu tive hoje uma reunião com o meu supervisor e consegui me comportar diferente positivamente. Legal, Raíssa, gostei. Muito bom você compartilhar isso aqui. Que você teve a sua reunião com o supervisor, mas a sua postura, né, foi diferente, né? Você aqui, Dayana, falando com a tutora da faculdade, com clareza. Reunimos para acertar as demandas da área, o Reginaldo está falando. Amanhã eu começo com a equipe, Raíssa disse. Analisei muito as minhas atividades como líder, com as minhas atitudes como líder, diz a Zezé. Comecei a domar a hiena, a Luciana colocou. Muito bom. Gente, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. É essa energia, é esse movimento que eu gosto de ver entre a gente. Sabe por quê? Porque o líder
que se autolidera, ele vai liderar uma equipe. Então, por essa razão, ontem eu passei essas técnicas de autoliderança. Bom, e se em algum momento você é o primeiro dia aqui junto com a gente, eu quero falar para vocês o que nós falamos ontem, né? Para vocês até poderem estar relembrando do nosso assunto. Ontem nós começamos a Semana da Liderança e o que nós fizemos? Nós falamos sobre 3 passos, o nosso cronograma, explicamos o nosso cronograma. E o nosso cronograma, primeiro dia ontem, foi falar do ciclo da influência. Hoje, ciclo da gestão pelos pontos fortes. Hoje eu quero trazer algo aqui muito bacana para vocês. E eu tenho uma tese, uma prova, algo para provar para você, tá? A maioria dos gestores, a maioria das pessoas focam nas suas próprias fraquezas. Você viu o depoimento da Priscila lá no começo do nosso vídeo. Porque quando você foca só nas suas fraquezas, você vai ter um problema na sua liderança e com a sua equipe. Você cria um ambiente de destruição muito difícil de reverter. E hoje nós vamos estar falando sobre o ciclo dos pontos fortes para você implementar com a sua equipe. E, em último lugar, nós vamos falar amanhã sobre o ciclo da realização. Poxa, afinal de contas, ninguém quer ser chato demais e nem bonzinho demais ao ponto das coisas não caminharem como você gostaria. Então, aí nós fechamos esses 3 passos que eu prometi para vocês. Vamos lá, ontem nós falamos do ciclo da influência que está composto de 4 grandes etapas, não é? O domínio, que nós falamos ontem, dever, dimensão e duração. Ontem, no domínio, nós fizemos a pergunta: o que está fora do meu controle? O que está dentro do meu controle? E o exemplo que eu dei foi: você pode não ter sob o seu controle a chuva, mas levar uma sombrinha está dentro do seu controle, né? E você pode influenciar positivamente. A pergunta constantemente era: o que eu posso influenciar? O que eu posso influenciar? Dever. Até que ponto eu estou avançando ou recuando nessa situação? Essa foi a pergunta que eu fiz para você. Então, você analisar se você está recuando ou está avançando vai ser um fator crítico de sucesso para a sua liderança. Dimensão. De 0 a 10, até que ponto, até que dimensão, até onde eu estou deixando que isso chegue. Muitas vezes, coisas acontecem na equipe porque você deixou chegar. Olha só o exemplo aqui da nossa colega hoje, que bacana. A pessoa da equipe dela, o liderado, sugeriu, ela já, ok, você então gostaria de liberar essa demanda e vamos juntos alinhar os prazos? Se ela não tivesse alinhado o prazo, então ela não estaria atuando no ciclo da dimensão. Por quê? Indo deixar aquilo estourar. Até onde isso vai? Então ela caminhou ali nesse aspecto de influência. E quanto mais você exerce o ciclo da influência, mais você se posiciona na equipe, mais você ganha respeito das pessoas. Em último lugar, ontem nós vimos até que ponto eu estou deixando a estagnação arrastar. Quanto tempo isso vai levar? O que a gente precisa pactuar de novo? Às vezes o líder vai jogando para debaixo do tapete. Hoje, o nosso assunto, o nosso alvo é falar sobre o ciclo dos pontos fortes, conforme eu falei para vocês, né? E dentro disso, eu quero dizer algo para você. Pessoal, a sabedoria convencional, você sabe disso, alegou por muitos anos que as suas fraquezas representam suas maiores oportunidades de desenvolvimento. E eu quero provar uma tese para você hoje diferente. Você pode crescer sim com as dificuldades. Você pode crescer sim com as suas fraquezas. Mas não são as suas maiores oportunidades de desenvolvimento. Os funcionários, os colaboradores das equipes, há muito se concentram em corrigir os pontos fracos para aumentar as chances de sucesso. Mas as pesquisas recentes sugerem que esse conselho de longa data pode não ser o melhor caminho. Vamos lá, então. Quando nós estamos falando de novas pesquisas dentro da neurociência, essa ciência que estuda o cérebro e como também o seu comportamento vai ser influenciado
por atuações e situações no cérebro, essa parte biológica, essa parte fisiológica do cérebro, ou também as suas questões psicológicas e como isso responde e atua no seu cérebro, tem se percebido que a tendência do cérebro é ter um viés negativo. Então, você não precisa ser o negativo na sua equipe e focar em fraqueza, porque está todo mundo focando nas suas fraquezas. Essa é a tendência, é isso que as pesquisas de neurociência mostram. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você for entender aqui e for bem honesto com você, você vai perceber que você gasta muito mais tempo da sua vida, do seu dia, da sua equipe, do seu trabalho, administrando todos esses aspectos negativos, o viés negativo. A tendência é ver muito mais esse copo vazio dentro das situações que acontecem. Se existe, então, uma tendência do seu cérebro para o viés negativo e também da sua própria equipe, como nós podemos reverter isso? Porque, pessoal, se você já chega no trabalho, a tendência das pessoas, e você sabe do climão que fica, você fica tentando se administrar e você fica tentando ali carregar o clima da equipe. A tendência é reclamação. A tendência é ver o lado negativo. A tendência é ver a dificuldade da pessoa. E ela colocar a dificuldade dela para você. E como a gente pode, então, reverter um cenário como esse? Eu quero começar aqui a dar as bases desse processo. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Eu vou passar aqui as bases para você já começar a entender isso. Porque todo esse processo, quanto mais você vai destrinchando e atuando, olha só, o exemplo da Priscila que nós vimos lá no começo do vídeo. Ela começou a participar junto com uma turma. Ela diz, Eduardo, eu quero destrinchar os pontos fortes, eu quero destrinchar as possibilidades, eu quero analisar as minhas maiores forças. E aí ela entrou para aprofundar no nível mais avançado de como extrair essas forças. Mas nós vamos caminhar aqui hoje para você não deixar a equipe só no viés negativo, tá? E para isso, eu quero então começar explicando para você, em primeiro lugar, que existem 7 sabotadores, tá? 7 sabotadores das equipes, 7 sabotadores do líder. Agora, vamos fazer aqui um pacto. Conversa de líder para líder. Eu sou líder, você é líder. E dentro desse pacto que nós vamos fazer agora, dessa aliança aqui de líder para líder, você vai ser muito honesto com você e vai perceber que em vários momentos os sabotadores atacam você também, como líder. Quais são esses sabotadores? Você lá na sua apostila tem os 7 sabotadores, esses influenciadores, essas pessoas, esses movimentos dentro de cada um de nós que não nos deixa, tá, sermos líderes atuantes e influentes no nosso dia a dia. Vamos lá, então. O primeiro sabotador, medo da escassez. Eduardo, fala mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começa o seu dia, você chegou na sua equipe, você vai lidar com as pessoas. Você vai começar a ter alguns medos. E esses medos vão travar você. Esses medos não vão deixar ou vão trazer ruídos na sua comunicação e na sua interação com as pessoas da sua equipe. O medo da escassez é aquele senso que você tem um último pedaço de bolo na geladeira e se você não correr ali para pegar, você vai ficar sem. Então, você fica no medo da escassez, liderando, com medo de perder o emprego, com medo. Eu não estou dizendo que não é ruim, pessoal. O medo tem a sua função. Né? E lá na metodologia virada de chave, eu falo de cada função do medo e destrincho ali. Agora, o que nós estamos colocando aqui é que o medo e conduzir a vida pelo medo, conduzir liderança pelo medo, conduzir a equipe pelo medo vai paralisar você. O medo
de que todas as coisas estão acabando, vão botar uma pressão e uma sobrecarga na equipe. O estresse tem o seu valor. O estresse faz com que muitas vezes a pessoa possa sim utilizar ali um movimento que ela ficaria numa zona de conforto que não seria saudável. Mas quando você só leva uma equipe por medo da escassez, ou você fica vivendo a vida pelo medo da escassez, como se você vai ser a última pessoa a pegar o pedaço de bolo, chegar lá, não vai ter o bolo para você, você vai viver muito estresse. Isso vai sabotar você. Um segundo sabotador é o medo da rejeição e do abandono. Quando você vai liderar, você está lidando muito com isso daí, inconscientemente. E tem uma frase do Jung que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: enquanto o seu inconsciente não se tornar consciente, ele vai dominar você e você vai chamar essa força de destino. Não é destino. É algo aí, esse medo inconsciente dominando você. Lembra que eu disse ontem, ao compartilhar minha história de 20 anos de liderança e liderando pessoas não só no Brasil, mas em outros lugares ao redor do mundo, eu compartilhei que ao assumir a diretoria, essa liderança da América Latina, eu me senti com receio de ser rejeitado e abandonado, porque eu não sabia se aquela equipe ia me aceitar. E quando eu operacionalizei a minha vida nesse medo, eu comecei a fazer, sabe o quê? Eu comecei a cair em performance. Porque aí você entra na situação de querer agradar todo mundo. Quem agrada a todos, não agrada ninguém. Preste bem atenção nisso que eu estou dizendo. Então, aprender a lidar com esse sabotador aqui, e na metodologia virada-chave eu ajudo a entranhar mesmo. São vídeos lá de 25 minutos para visitar cada um desses sabotadores, para você dizer assim, poxa, eu não quero ser dominado por isso mais. E sabe o que é interessante? Você vai começar a perceber que muitas vezes esses domínios não são agora na liderança. Eles estão pipocando na liderança, mas eles dominaram durante a sua adolescência, durante o começo da sua vida profissional, e ficaram travando você, estão travando você, a sua vida profissional. E por isso que às vezes a sua vida profissional não rompe. Então, ter consciência e sair isso do inconsciente para o consciente, você vai começar a ter domínio sobre isso. Um outro sabotador, outro medo, é o medo de nos vermos incompetentes. Quer um exemplo disso? Como isso afeta a sua liderança? Às vezes, um colaborador diz o seguinte: líder, chefe, eu tenho percebido que essa maneira como a gente está fazendo não está funcionando, e aí ele traz um dado real, uma comprovação, uma constatação clara de que não está funcionando. Mas o seu medo de sentir incompetente pula e você começa a ficar reativo. Reativo com aquela pessoa, reativo com a dinâmica e reativo porque você se sentiu exposto numa coisa que ele estava simplesmente trazendo ali uma perspectiva para o momento. Ele não atacou você, ele trouxe um fato. Mas o medo de nos vermos incompetentes começa a pular e a gente começa a ser reativo. Já percebeu quando você, de repente, tem uma explosão? Bum! As explosões, essas reações psicológicas, preste bem atenção. Aqui eu estou te dando ferramentas psicológicas para você influenciar pessoas. Não se influencia pessoas, não se alavanca liderança só com ferramenta de gestão. Se alavanca liderança com ferramentas de comportamento humano, de psicologia. Por quê? Porque o que acontece? É gente lidando com gente. E gente lidando com gente não é máquina. Gente lidando com gente é psicologia. É entender o outro, é entender o movimento do outro. Então, medo de nos vermos incompetentes acaba gerando umas reações em você, que quando você percebe, está atacando demais a sua equipe. Quarto, medo da dor. Eduardo, o que isso tem a ver com liderança? Espera então que eu vou te falar agora. Preste bem atenção.
Lá no curso eu quero aprofundar bastante e aqui eu quero já trazer para você alguns alicerces importantes. Mas se você quiser aprofundar mais nisso, para você não ser travado por isso mais, aí eu vou destrinchar isso em um vídeo bem profundo e agora eu quero trazer para você a seguinte perspectiva. Todas as vezes que você evita uma conversa desconfortável e difícil com o liderado, vai ter ali uma correção de um comportamento inadequado de alguém da sua equipe, está precisando lidar com um conflito, o medo da dor está ali atuando e você está recuando. Lembra de ontem eu falar sobre a influência? Você fazia a pergunta, aonde eu estou recuando? E aí agora eu estou falando para você que esses mecanismos aqui de defesa da sua alma, da sua interno, vai ficar te tirando desses cenários. E aí quando você percebe, caiu influência, caiu liderança, equipe desmotivada e tudo parado. Então, quando você preencheu lá no formulário, Eduardo, a minha maior desafio é conduzir reuniões com a equipe, o medo de se ver incompetente está atuando lá. Eduardo, enfrentar um conflito, você não quer, às vezes, ter que ter uma conversa mais difícil. Mas, Eduardo, como eu poderia ter uma conversa mais difícil com técnicas relevantes? Opa, aí a gente vai caminhando nisso daqui para você ter técnicas importantíssimas para não ativar o gatilho na outra pessoa. Que se você ativa o gatilho na outra pessoa também, vai ser aquele um jogando a culpa no outro. Então, o medo da dor é algo que você pode estar tendo aí como sabotador. Outro, medo da crítica. Olha essa frase de Napoleão Hill, eu gosto bastante. Basta um segundo para se fazer uma censura, mas aquele que a recebe pode levar a vida inteira para esquecê-la. Por um medo de ser criticado, você não está, eu garanto para você não está atingindo todo o seu potencial criativo. Todo potencial criativo da sua equipe não está sendo alcançado porque também eles estão travados pelo medo da crítica. Pessoal, isso vai enraizando e quando percebe, as pessoas deixam de inovar, deixam de dar passos de desenvolvimento. E às vezes é por isso que até um colaborador seu, da sua equipe, pode jogar as coisas nas suas costas para você fazer. Sabe por quê? Porque, na verdade, se ele fizer ideia ruim ali, ele vai ser criticado. Então, ele fica ali estagnado. Esses sabotadores. Então, eu quero focar agora em você, tá? E como isso pode estar afetando você. Primeiro ponto, Eduardo, onde a gente quer chegar aqui? Você mostrar isso para a gente. Quando isso sai do seu inconsciente e vai para o seu consciente, isso deixa de te dominar. Vai para uma reunião amanhã, como foi lá com a tutora da faculdade, alguém colocou. Não deixa o seu medo de se sentir incompetente tomar o controle daquilo. Medo da desvantagem. Não é assim que a gente funciona? Alguém compra um relógio melhor que o seu, poxa, lá o relógio do fulano é melhor que o meu. Isso pode estar dominando você. De estar em desvantagem com outro colega da equipe, está em desvantagem com outro líder da outra área, está em desvantagem e aí você vai movimentando a equipe baseado na pressão e no chicote. Baseado e inspirado no seu sabotador. Mas a minha conversa com você hoje não é o seu sabotador que tem que inspirar, que tem que levantar, impulsionar você. O que precisa impulsionar você, nós vamos falar daqui um pouquinho, são os seus impulsionadores. 4, que você vai descobrir. Então, o que é? Quando eu estou aqui explicando para você, esse é um curso rápido de 6 horas, né, de 5 horas e meia, para você poder ir entendendo como funciona essa dinâmica psicológica da liderança. Porque lá no método virada de chave, eu aprofundo e mostro como os sabotadores funcionam em você, como eles funcionaram desde a sua infância,
como eles estão atuando na sua maneira de falar, na sua maneira de procrastinar a tarefa, na sua maneira de conversar com a equipe. E dou exemplos de como isso funciona. Por isso, eu já quero ativar essa clareza aqui em você agora, para você não ser dominado por isso. Em último lugar, medo da insignificância. Quando você está dominado pelo medo de ser uma pessoa insignificante, você muitas vezes pode ficar paralisado. Paralisado. Olha só, a Kelly está dizendo, Eduardo, eu sinto que estou em desvantagem comparado aos demais líderes da minha equipe, pois não tenho domínio da parte de venda e já me peguei isso durante as vezes. Excelente, porque aqui, Kelly, você está percebendo e realmente você pode ser uma pessoa que está dentro de uma linha júnior e eles podem estar dentro de uma linha master ou sênior. Só que aqui, quando você trabalha com impulsionador, Kelly, você diz assim, ó, eu estou no nível júnior, mas eu quero aqui chegar no nível master, no nível sênior. E é isso que aí, por exemplo, a gente pegou a história ali de uma pessoa, quero até mostrar para vocês, porque lá no questionário vocês pediram para mim, Eduardo, mostra para mim cases, mostra para mim cases. E aí eu estou trazendo cases de pessoas que eu tenho acompanhado dentro da metodologia virada de chave e tem transformado a maneira como elas têm lidado com a liderança. Né? Então, aqui a gente vai caminhando dentro desse aspecto. Aqui a Marcelene está perguntando sobre conduzir reunião. Eu vou falar sobre isso amanhã dentro do ciclo da realização, tá? E aí, dentro desse cenário, a gente vai gerando crescimento. Deixa eu só mostrar aqui um case bem interessante, porque vocês pediram para mostrar cases, e eu gostaria de mostrar como essas pessoas enfrentaram sabotadores e o resultado que isso deu na equipe. Os ensinamentos do Eduardo me levam a acessar um senso de capacidade que eu não sabia que eu tinha. Despertar um líder em mim porque eu entendi que eu posso ser eu. Que eu não preciso ser parecida com ninguém, que eu não preciso agir como fulano agia, como qualquer pessoa faria. Eu posso agir dentro das minhas convicções, dentro daquilo que eu acredito. E que eu posso achar dentro de mim a maioria das minhas respostas. Acho que os maiores pontos de transformação foram, primeiro, na minha segurança para com os meus projetos futuros, na minha área profissional, na minha área pessoal. Então, hoje eu tenho bem mais segurança, saber o que eu sou capaz e tenho uma determinação diferente, uma segurança realmente diferente para lidar com os meus projetos, com os meus planos e estou indo bem mais rápido, com mais segurança. Acho que a palavra principal para mim é segurança. Dentro desse, eu quero pegar aqui, quando a Valdívia contou a história dela, ela disse para mim, Eduardo, eu estou com dificuldade de conduzir uma reunião difícil com os meus colaboradores, eu estou com dificuldade de tocar em alguns pontos, fazer-lhe uma correção. E o que nós começamos a perceber? Nós começamos a visitar os sabotadores. Falei, Valdívia, então vamos começar a visitar os seus sabotadores. Quais são esses tipos de medo? E aí nós começamos a buscar, dentro da história, da caminhada de vida dela, como isso aqui estava afetando a liderança. Por exemplo, eu acabei de ver aqui agora o que alguém colocou aqui, eu sou nova na liderança, não é isso? E aí, quando eu me vejo nova na liderança, me sinto insegura, porque tem algum tipo desses sabotadores por detrás atacando. Você ou se sentindo incompetente, ou nessa comparação com o outro, não é? E aí, isso vai drenando a sua energia. No caso aqui da Valdívia, nós começamos a dizer, peraí, vamos então buscar os impulsionadores, os seus pontos mais fortes, ao ponto dela dizer assim, poxa, hoje eu tenho muito mais segurança. Segurança para conduzir uma reunião, segurança para conversar com essa pessoa, segurança para me posicionar, não é?
E a Luciana também colocando assim, eu percebi que eu posso ser um líder dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu tenho de positivo. Então, tudo isso, pessoal, é acessar o que a gente vai chamar dos seus pontos fortes. Então, por exemplo, olha só o medo da rejeição atuando na vida de um líder. Imagine você aqui. O medo da rejeição na prática. Imagina um líder novato, tá? Alguém colocou aí do líder novato. Joaquim é um líder novato em um departamento de compras. Acabou de chegar. Ele era parte do time e com as mudanças na organização ele se tornou gestor da área. Ou seja, eram colegas de equipe, agora ele é o líder dos ex-colegas. O que vai pular aqui desse medo da rejeição não é brincadeira. Ele enfrenta 3 medos. E se o time não me aceitar como líder? E se eles não acatarem os meus pedidos? E se o meu chefe não gostar do meu trabalho? Quando ele fica dentro desse movimento, ele vai perdendo a energia de liderança. Ele vai perdendo toda aquela força para poder caminhar. Por causa do medo da rejeição, então ele fica na luta para agradar todo mundo. Ele não delega, ele começa a centralizar tudo nele. Por quê? Porque ele precisa mostrar para o superior dele que ele é bom de serviço. Não pode deixar que eu faço. E não tem coragem de delegar para os ex-colegas da equipe, porque eram os seus colegas de trabalho. E aí ele fica nessa luta. Isola do chefe para não parecer incompetente. Está vendo aqui todos os sabotadores trabalhando inconscientemente e ele não está nem sabendo. Agora vamos para um líder mais experiente. Vamos ver os sabotadores agindo na vida desse líder experiente? Patrícia é uma líder experiente, mas tem percebido uma estagnação na área nos últimos 3 meses. Ela está muito animada para iniciar um novo projeto, mas está procrastinando. Ao conversar, ela percebeu que o adiar constante tem como base um receio de receber um não da sua diretoria. Poxa, uma líder experiente quer começar um novo projeto, mas não começa o novo projeto porque está com medo de levar um não. Isso tudo lá caladinho dentro dela. E aí, ela aqui, ó, na luta do tênis, lembra disso? Quando você que estava na aula de ontem, nós falamos da pesquisa que mostra das interferências dos jogadores de tênis que faz a performance, são esses ruídos dentro da pessoa. Lembra dos 3 níveis de liderança que eu falei ontem? O desistente, o campista e o alpinista? Esses ruídos ficam aqui, ó, do desistente e no campista. O que o alpinista faz, então, para poder não ser dominado por esses sabotadores? Ele convoca as suas forças. Então, por isso que eu disse aqui que a gestão pelos pontos fortes, ou seja, você começar a descobrir os seus pontos mais fortes. Então, todas as pessoas do vídeo, eu mapeei os pontos fortes dessas pessoas, tá? E nós criamos ali um mapa aonde elas tinham e entendiam passo a passo os seus pontos fortes. Porque, nesse sentido, quanto mais ela consegue mapear esses pontos fortes, mais ela vai atacar os sabotadores. Então, preste atenção. Se você mapeia o seu ponto forte no nível básico, você vai atacar o sabotador no nível básico. Agora, se você diz assim, opa, eu quero mapear as minhas forças de maneira profunda, então você vai atacar os seus sabotadores de maneira profunda. Por que eu digo isso, pessoal? Você listar as suas fraquezas, você sabe elas de cor. Você só não vai querer colocá-las aqui no chat. Agora, listar os pontos fortes, mapeando os principais padrões e como você pode potencializar isso. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Você já fez algum plano de potencialização dos seus pontos fortes? Metas para poder desenvolver os pontos fortes?
A maioria das pessoas que eu converso com elas dizem, Eduardo, nunca pensei nisso. Eu nunca pensei numa meta para desenvolver um ponto forte. Eu já pensei numa meta para poder tentar melhorar a fraqueza. Eu falei, é claro, todo mundo só pensa nisso. Só que aqui foi exatamente isso. Dentro dessa linha do virada de chave, dessa metodologia do virada de chave gente, vamos parar em só focar nas fraquezas e vamos começar a criar planos de ação. E você percebe essas pessoas do vídeo fazendo o quê? Crescendo. Crescendo. Essa semana mesmo, eu até tive um contato com uma aluna duas alunas, na verdade, do Virada de Chave, e uma dessas alunas disse, Eduardo, como eu estava sendo pega por um sabotador e ainda não tinha percebido. Mas com aquele vídeo lá do curso eu percebi isso. E aí essa pessoa começa a ter uma força para atacar. Então, vamos lá para você entender essa pessoa chamada Don Clifton. E quando você... Quero até mostrar a foto dele aqui. Esse psicólogo norte-americano, o que ele fez? Né? Ele criou uma linha aonde você... Estão vendo a foto dele? Então, enfim, ele criou esse mapeamento. O que ele fez? Ele fez uma pesquisa com vários líderes ao redor do mundo, e a proposta era chegar e ajudar a nomear os pontos fortes. E esse psicólogo, quando levantou todos esses vários pontos fortes, ele levantou 36 tipos psicológicos. Você conhece os seus 5 principais talentos, por exemplo? Você conhece os seus 5 principais pontos fortes? Você conhece os seus 5 principais padrões psicológicos mais fortes para você potencializar? E aí, o que essa pesquisa começou a mostrar? Pessoas que trabalham utilizando suas forças pessoais são 6 vezes mais engajadas em seu trabalho. Olha que interessante isso. Quanto mais você... A Fernanda está dizendo, Eduardo, eu estava focando nos pontos fracos, nos pontos fortes, mas aí os gestores colocam para trabalhar os pontos fracos. Comecei a desanimar. Então, você vai entender aqui, daqui um pouquinho, uma ferramenta que eu vou te dar para você trabalhar. Outro ponto importante que se descobriu nessa pesquisa. Pessoas que se concentram em seus pontos fortes são 12,5% mais produtivas. Você quer aumentar a produtividade como líder na sua vida aí, profissional? Não é focando nas suas fraquezas que você vai aumentar a produtividade. É fazendo planos para elaborar os seus pontos fortes. Para você poder melhorar, lapidar, é como um diamante bruto. Então, esse é um ponto importantíssimo aqui. A pesquisa mostrou também que são 3 vezes mais propensas a relatar uma excelente qualidade de vida quem foca nesses pontos fortes e começa a desenvolvê-los. Então, preste bem atenção, você não só se posiciona na liderança, mas você começa a ter melhor qualidade de vida. Gente, isso é fantástico. Ao descobrir seus talentos, você melhora a sua capacidade de entregar, capacidade de relacionamento, capacidade de aparecer e capacidade de fazer escolhas corretas. Você começa a potencializar e ter ferramenta para atacar ali o quê? Os sabotadores. Então, para você influenciar positivamente a sua equipe, você precisa descobrir o diferencial que você tem. E aí, eu quero te ajudar a fazer isso com uma ferramenta. É o que nós vamos chamar de AVS, o ciclo dos pontos fortes. Lembra que eu falei que nós íamos falar sobre isso? Lá na sua apostila, você tem essa ferramenta aqui. O ciclo dos pontos fortes. Evidência das forças. Preste bem atenção aqui nessa dica.
Fernanda, preste bem atenção aqui, até para você complementar aquilo que você estava falando. Quando você foca em 3 aspectos como esse, existe uma evidência de um possível talento seu. Quer dizer que nós estamos começando a acionar tipos e os seus padrões psicológicos mais fortes. Os padrões psicológicos que você vai ter que ancorar para atacar os seus sabotadores. Tá claro isso, pessoal? Para você atacar seu sabotador, você precisa ter uma ferramenta. Para você liderar, você precisa ter uma ferramenta. Você não lidera, você não vai progredir na sua vida profissional e liderança sem uma ferramenta. Eduardo, então quais são essas ferramentas? Os seus 5 principais talentos. Os seus 5 principais padrões de pensamento, sentimento e comportamento. Você sabia que desde a sua infância você cresceu desenvolvendo padrões de como você pensa, sente e se comporta? E você acessar esses padrões vai começar a te dar mais poder para atacar os sabotadores e liderar com mais eficiência a sua equipe. Então, eu quero pensar aqui agora nesse exercício por 2 perspectivas. A sua, vamos analisar você como líder, o raio-x é seu agora. Depois nós vamos fazer o raio-x da equipe. Você vai aplicar essa ferramenta com os 2. Aonde estão a evidência dos seus pontos fortes? Primeiro, o que você tem aprendizado rápido? Faz a seguinte pergunta para você mesmo. Eu queria que você pegasse papel e caneta. E eu queria que você anotasse isso daí. Vamos fazer esse exercício junto. Fique agora comigo. Não saia desse espaço, porque aqui é a gente colocando o ciclo dos pontos fortes em ação. Primeira pergunta que eu tenho para você. Observando a sua história de vida, o que você percebe que é um padrão de aprendizagem rápida? Vou, novamente, fazer a pergunta. Observando a sua jornada de vida, a sua formação, o que você percebe que tem uma facilidade? Você tem uma aprendizagem rápida. O que você faz essa pergunta para você? Por exemplo, o meu caso, deixa eu colocar aqui a minha própria história. Eu, Eduardo, quando fiz esse meu mapeamento, percebi que eu sou muito rápido em detectar as dores das pessoas e ajudar essas pessoas a saírem de um estágio A para um estágio B, levando elas a um desenvolvimento pessoal e profissional. E quando eu observei na minha infância e adolescência, sempre eu estava ajudando as pessoas nos deveres da escola, em algum desafio na sala de aula. Esse é um padrão que se repete no Eduardo. E em você? Qual o padrão que se repete? Anota a resposta dessa pergunta. Na sua formação de vida, o que você percebe que é um padrão de aprendizagem rápida? O que você aprende rápido? Números? Relatórios? Dados? Eu aprendo rápido influenciar as pessoas e vender para elas? Eu aprendo rápido ajudar as pessoas a se desenvolverem? Responde essa pergunta. Segunda pergunta. Agora vamos para o V do ciclo dos pontos fortes. O que você sente vontade? O que você sente desejo? Por exemplo, se você me perguntar, eu sou apaixonado por ensinar. Eu sou apaixonado por ajudar as pessoas saírem de um estágio A e irem para um estágio B. Isso é algo que eu sou bem apaixonado. E você? Desde a sua
adolescência, e fala, o que você percebe que é algo que você tem vontade? Eduardo, eu gosto muito de criar processos. Eu gosto muito de fazer um pós-venda com o cliente. Sou apaixonado por isso. Eduardo, eu sou apaixonado por sentar num restaurante e bater papo com as pessoas e querer descobrir mais delas. Não despreze nada, porque tudo isso são traços dos seus pontos fortes. Fazendo esse exercício com alguém da minha equipe, eu descobri que alguém tem uma paixão por sair, tomar um café com as pessoas e jantar com as pessoas e bater papo. Sabe o que essa pessoa se tornou na minha equipe? A nossa bandeira de networking para poder captar novos negócios. Essa é a paixão dessa pessoa. Percebe que essas perguntas vão ajudar você a entender onde estão as forças da sua equipe, ao invés de você ficar só concentrando nas fraquezas. E mais, aí alguém perguntou de reunião. Eu vou até colocar aqui, Marcelene, também já uma dica de reunião, tá? Quando você for fazer uma reunião, e lá na reunião a pessoa começa a reunião dizendo assim, pessoal, o que nós fizemos bem? Não foca só na sua agenda. Foca, pessoal, nos últimos 5 dias, o que nós fizemos bem? Depois você vai fazer, pessoal, nesses últimos 5 dias, o que nós precisamos melhorar? Aí depois você vai fazer uma terceira pergunta. Pessoal, baseado nas nossas forças, no que fizemos bem, o que a gente aprendeu do que fizemos bem e que a gente pode utilizar para atacar o que a gente não está fazendo bem. Percebe, pessoal? Você está atacando fraquezas. Olha aí, Fernanda. Agora está indo aqui a top aqui da nossa aula. Você está chegando o quê? Você está tocando nas forças da equipe para atacar as fraquezas. Então, não quer dizer que você vai desprezar os pontos de melhoria. Mas você não parte dos pontos de melhoria, você parte das forças, porque são as forças que vão gerar combustível para nos ajudar a atacar as fraquezas. Faz sentido, pessoal? E eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais você caminhar dentro dessa perspectiva, mais você vai perceber ganhos. E então você agora faça a pergunta. Vamos voltar para você e continuar fazendo. Eu já dei aqui dicas para você aplicar para a equipe, né? Então até em como você conduzir uma reunião. Mas Silene, faz uma reunião nesses moldes que eu te falei. Estão fazendo bem? O que precisa melhorar? Baseado no que nós listamos que estamos fazendo bem, o que a gente pode, o que vocês aprenderam ao fazer bem que a gente pode utilizar como recurso para atacar o que a gente não está fazendo bem? Percebe, você é um líder facilitador numa proposta como essa, e não um líder que está chegando os cravos. Entende? E aí, pessoal, o que a gente percebe? Você vai percebendo porque essas pessoas do Virada de Chave, eu estou acompanhando elas. Porque não é só um curso online, tem um acompanhamento. Eu estou acompanhando esses caras, estou acompanhando essas alunas. Para o quê? E aí elas vão, puxa, eu estou vendo meu sabotador aqui. Opa, vamos voltar. Vamos aplicar agora essa técnica. Então a gente vai voltando com novas técnicas. Né? Para assim você poder aprofundar nisso. E, em último lugar, satisfação. Como você se sente realizado? Você descobrir aquilo que você se sente realizado e o que mais energiza você e a sua equipe pode ser um foco aí de muita possibilidade de crescimento. Eu tenho
uma história depois para contar para vocês, aonde a Glória começou a focar mais nas fraquezas dela. Ela falou, nossa, eu preciso me podar aqui nesse curso. Eu falei, opa, peraí, vamos visitar suas forças primeiro? E aí a gente foi. Pessoal, ela aumentou em 45% o faturamento dela no negócio. Olha que bacana. Você que trabalha em equipe de vendas, começar a fazer esse movimento em acessar essas forças dá uma outra energia, um outro gás para a equipe de vendas. Agora imagina você tendo não só esse curso aqui, mas você tendo um acompanhamento meu do virada de chave durante meses, para você poder então ir prosperando e não ter aí que dar ouvido para esses sabotadores. Então, aqui você vai perceber essas dinâmicas. O que você aprende rápido? O que você tem paixão? O que você tem? O que você gostaria de... o que te realiza? Faz essas perguntas para a sua equipe. Começa a descobrir neles os pontos fortes. Porque quanto mais... Aqui são as evidências das forças. As evidências dos pontos fortes. Dos seus e da sua equipe. Por essa razão, a gente quis apresentar, eu quis apresentar aqui o AVS para você. Né? Então, você vai perguntar para ele como que a vida te preparou, quais foram as suas... O que você aprendeu mais rápido aí? Para desenvolver esses talentos, pessoal, né? O que o talento é? Uma aptidão ou capacidade natural especial sua. É o seu padrão recorrente de pensamento, sentimento e comportamento para que possa ser utilizado de maneira produtiva. Então, por exemplo, você tem um talento, mas você não está utilizando ele de maneira produtiva. Não está sabendo como fazer isso. E eu quero te ajudar nisso. Então, imagine, se você em algum momento começar a perceber que tem aqui, eu nunca parei para dar nome aos meus talentos, eu nunca parei para fazer um planejamento dos meus talentos. Então, isso é perigoso, né? Vamos começar a pensar nisso para você não sair, né? Aí, perdendo toda essa possibilidade de usar os seus talentos. Prova dos 9 de um ponto forte. Tira print dessa tela. Você consegue se imaginar fazendo algo repetidamente, com alegria e com êxito? Se você conseguir se imaginar fazendo algo repetidamente com alegria e com êxito, você está começando a chegar nos seus principais talentos. Nos seus principais talentos. Faz essa pergunta para a equipe. Joga isso para a equipe. Pessoal, você consegue se imaginar, o que você consegue se imaginar fazendo repetidamente, com alegria e com êxito? E aí, pessoal, quando você começar a fazer isso, a gente vai caminhando aqui já para entender, você começa a sair dos sabotadores e ativar os impulsionadores. Porque você vai descobrir quais são os seus impulsionadores. E aí, para construir uma vida produtiva, você pega os seus talentos, pega o conhecimento que eu estou te passando, mais as técnicas. E aí você vai construir uma vida produtiva. Se você quer construir uma vida produtiva, você tem que aprofundar os talentos, aprofundar o conhecimento e aprofundar as técnicas. Senão vai ficar raso. Então, os três vão se combinar para transformar talento em ponto forte. E vamos lá. Imagina 5 pessoas em uma mesma situação. Cada um vai olhar pelo viés do talento. Por isso que é importante você descobrir o seu talento. Quer o exemplo disso? Você vai numa festa. Chegou numa festa, você pode ter o perfil de sair pingando de pessoa em pessoa, ou você tem o perfil de escolher uma pessoa na festa e conversar com ela até o final. Isso é uma evidência de um talento. Sabia disso? Que você pode utilizar ele para potenciar a sua liderança. Você sabia que, por exemplo, aqui, uma pessoa chega para você e fala assim, Eduardo, a colaboradora da sua equipe, a minha filha passou mal.
e eu vou ter que ficar em casa que ela está com febre. Se você é o tipo de pessoa que fala assim, ó, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Porque ela vai deixar a equipe desfalcada. Você pode ter esse padrão. Ou você é do perfil da pessoa dizendo assim, e aí, como é que sua filha tá? Melhorou? Tá vendo que são perfis diferentes? E você não descobrir profundamente esse talento que está por trás dessas ações, vai atacando você. E você não vai produzir como deveria. Vamos entender, então, quais são as 4 dimensões? Existe a dimensão da execução, do realizador, da influência, da construção de relações e a dimensão estratégica. Com quem você parece mais? O realizador? Quem é o realizador? Faz as coisas acontecerem. Ele tem esse perfil. Ele implementa uma solução. O que o realizador faz? Ele trabalha incansavelmente. O que o realizador faz? Ele capta uma ideia e transforma em realidade. Então, você pode ter aqui o perfil realizador. Esse pode ser o seu impulsionador. Esse pode ser aqui, você tem o perfil de fazer as coisas acontecerem. Vamos impulsionar isso. Para você focar nas suas forças. Ou talvez você tenha um perfil influente. O que o perfil influente é? Eles vendem ideias. Eles convencem os outros. Eles atingem um público amplo. Eles assumem o controle, falam e garantem que o grupo seja ouvido. Talvez a sua zona, o seu impulsionador, pode ser o quê? Pode ser o influente. Você é um vendedor de ideias. Você é uma pessoa que convence o outro. Como a gente, então, criar aqui? Vamos criar planos para isso. Para você crescer nisso. Relacionamento. Quem tem esse impulsionador? Eles sabem manter a união do grupo ou da equipe. Tem a capacidade de criar grupos. Eles fortalecem os laços da sua equipe. Quem são os construtores de relação? Você já sabe nomear? Importante você nomear. Por quê? Porque essas pessoas aqui vão ajudar você a levantar o grupo para um outro espaço, para um outro momento, para uma outra etapa. E você é um planejador? Será que aqui está o seu maior impulsionador? Você ajuda os outros a tomarem as melhores decisões? Ou você aqui pensa em como criar os melhores resultados? Você ajuda os outros da equipe a manter o foco? Você tem a capacidade de estender o pensamento do outro com relação ao futuro. Quem você é? Entende agora, pessoal, o como é importante você sair dos sabotadores e você ir acessando os seus impulsionadores. Por quê? Porque aqui, se você descobre o que alguém está colocando aquilo, alguém está dizendo, eu tenho o perfil mais de fazer. Se você, então, entende que você tem mais esse perfil, vamos aprofundar para poder desenvolver os maiores pontos psicológicos seus para você, então, ser um líder que melhor se posiciona. Você está começando a descobrir um diamante. Você está começando a pegar uma pedra preciosa. E agora? Vamos começar a lapidar isso? Bom, pessoal, eu comecei a colocar para vocês aqui como funciona esse movimento. Qual movimento? De sair dos sabotadores e ir para os seus influenciadores.
Lembra das pesquisas. Pessoas têm 3 vezes mais uma qualidade de vida quando elas focam nos pontos fortes. Pessoas são 2,5% mais produtivas. As equipes têm muito mais produtividade. E você pode, então, utilizar os pontos fortes para, assim, atacar as fraquezas. Bom, eu quero fazer aqui uma proposta para você. Eu quero que você, em primeiro lugar, você pegue essa ferramenta de hoje, o AVS, naquilo que eu tenho aprendizado rápido, naquilo que eu tenho vontade, paixão, naquilo que eu tenho realização. E você vai começar a listar as suas maiores forças. Depois vai fazer esse exercício com a equipe também, para você começar a tatear melhor as forças da sua equipe. E mais, você vai ter uma tarefa de casa. Você vai mandar um WhatsApp para pelo menos 3 pessoas. Anota aí a tarefinha. 3 pessoas. E nessa tarefa você vai dizer o seguinte: fulano, fulana, estou participando de um curso e esse doido lá pediu para que você pudesse dizer para mim 3 pontos fortes que você percebe em mim. E aí, depois que você fizer isso, você vai juntar, fazer a junção, tá? Com aquilo que você já listou com a técnica do AVS. E aí a gente vai começar, então, a entender um pouco mais isso. Preste bem atenção o que aconteceu com a Andreia quando ela, dentro do nosso curso, começou a fazer isso de maneira detalhada. Eu quero mostrar para você. Um dos principais ganhos que eu tive com a capacitação e com a descoberta das minhas principais habilidades, minhas principais talentos, foi primeiro a aceitação de que a gente não é completo, que a gente de fato não atinge todas as competências, não tem todos os talentos, mas que a gente pode explorar aquilo que é nossa fortaleza. E assim, explorando melhor nossa fortaleza, a gente dá o melhor que a gente pode para a instituição e para a equipe que a gente está liderando. A gente conseguiu um remanejamento interno dos nossos servidores. Então, o simples relocar de função, pessoas que estavam em posição A, passando para a posição B, ou uma pequena mexida no time, trouxe muito mais motivação para a equipe, de um modo geral, e maior dinamismo no trabalho. Ou seja, a gente achava que estava todo mundo contente naquela posição, que estava todo mundo bem, e aí, ao perceber essas habilidades, a gente resolveu mudar as pecinhas no tabuleiro ali de xadrez, e com isso o rendimento e a produtividade dessas pessoas, das equipes lideradas por elas, foi significativo. Então, isso foi um fruto direto do resultado do treinamento que eu e a minha equipe, né, fizemos. E um outro ponto que foi bastante interessante, de uma das reuniões discutindo com o Eduardo sobre as nossas próximas etapas, como a gente ia trabalhar essas competências, ele me sugeriu, e a gente concluímos ali do nosso coaching, que eu precisava ouvir mais a equipe, porque a gente tem uma tendência um pouco mais centralizadora de querer resolver todos os problemas. Ele falou assim: por que você não ouve o que a sua equipe tem de propósito? Por que você não tenta deixar vir deles a solução para os problemas que a gente identifica, né? Estamos diante de uma situação de contingenciamento de recursos, precisando rever uma série de condutas. E aí, quando a gente colocou, né, quando isso foi colocado para o time, a própria equipe propôs o lançamento de uma campanha de sustentabilidade, né, como forma também de atingir, né, os três aspectos da sustentabilidade: a sustentabilidade ambiental, a econômica e também a sustentabilidade social. E aí, como fruto, então, dessas reuniões, dessa proposta, a gente foi construindo esse programa de sustentabilidade, foi lançada essa campanha de sustentabilidade dentro da superintendência. Teve envolvimento maciço da superintendência inteira, todo mundo se envolveu, engajado, e foi um momento muito, muito positivo de união, de confraternização, de solidariedade, de ideias para a sustentabilidade. Foi de fato um resultado muito bacana. Olha só, pessoal, olha que legal isso. Você perceber o grande ganho. A Andrea colocou
eu aprendi que eu aceitei que não tinha todas as qualidades, mas foquei naquilo que eu tinha e potencializei a minha equipe. E, pessoal, esse projeto foi um sucesso. Sabe por quê? Porque depois ela se expôs à metodologia virada de chave, a equipe também, toda a equipe passou pela metodologia virada de chave, descobriram, fizeram um mapeamento de talentos. E nesse mapeamento de talentos, nós descobrimos as maiores forças. Como ela disse, pessoas foram alocadas em funções que às vezes elas estavam, não gostavam, não tinha nada a ver. Foi para algo que gerava muito mais produtividade. E aí ela, como líder, soube se posicionar dentro desse jogo de xadrez, né? Para posicionar as peças ali para que todos pudessem ter mais satisfação. E os resultados também dessa equipe, dessa campanha de sustentabilidade. Veio da própria equipe. Ela estava super ansiosa, como ela disse. Mas quando ela utilizou as técnicas do virada de chave, o que acontece? Empoderou a equipe deu uma solução, focaram nas forças e a campanha foi um sucesso. A gente está falando assim de um prédio de inúmeros colaboradores em São Paulo, de uma equipe gigantesca e a equipe atuando e investindo as suas energias num movimento. Sabe o que é isso, pessoal? Eu vou decidir focar nas minhas forças, eu vou explorar as minhas forças, eu vou mapear as minhas forças, eu vou criar planos para desenvolver as minhas forças, ao invés de só ficar focando aqui nas fraquezas. E quando eu precisar atacar a fraqueza, eu vou apoiar nas minhas forças para atacar as fraquezas. Bom, eu quero encerrando a aula de hoje, e antes de encerrar, eu quero dizer algo para vocês. Todos vocês que estão aqui, eu quero hoje, se você ouviu toda essa experiência dessas pessoas, todo esse convite, toda essa postura de quero focar nas minhas forças, quero descobrir mais de mim, não os meus sabotadores. Eu montei um grupo chamado Super Interessados. O que esse grupo dos Super Interessados é? O grupo dos Super Interessados é as pessoas que querem conhecer mais desse mapeamento das forças. Elas querem conhecer mais em como explorar os pontos fortes, em criar planos de ação, porque nós estamos aqui num curso, que é o que nós estamos chamando de um curso introdutório. É o curso introdutório que te mostra os 3 pilares, mas nós não temos aqui todas as horas suficientes, porque é um curso de mais de 40 horas, o método virada de chave. Aonde eu aprofundo, nós vamos fazer o mapeamento dos seus talentos, nós vamos ter uma mentoria dos pontos fortes, nós vamos fazer aqui, os vídeos vão mostrar cada um dos sabotadores, e te ensinando a não ouvir esses sabotadores, para que assim você possa se posicionar, conduzindo melhor as reuniões, lidando com conflitos na equipe, também se posicionando em situações onde o colaborador não faz uma entrega, você pediu algo para ele e ele disse um não, ou quando você está conversando ali com aquele colaborador, você vê que ele está de corpo presente, mas ele não está conectado. Como fazer tudo isso? E todas as pessoas dos super interessados, lá no curso do método virada de chave, vocês vão ter esse kit básico, que é o que eu chamo de kit básico de sobrevivência do líder. Eduardo, como criar uma reunião em 3 passos, como poder atender uma gestão de conflitos de uma maneira rápida, como poder... Então, tudo isso, o seu mapeamento das forças, se você quer saber mais sobre isso, eu quero criar aqui esse grupo dos super interessados. Eduardo, você pode dizer, já estou me identificando com esse conteúdo, só que como você falou, eu quero me aprofundar nesse tema. Eu quero me aprofundar. Eu quero criar planos para minha liderança. Eu quero atacar essas dificuldades entendendo as minhas maiores forças. Por que, por exemplo, nós não utilizamos um mapeamento num curso gratuito? Por que nós não oferecemos todos os detalhes num curso gratuito? Para nós podermos gerar um mapeamento das suas forças, isso são horas e horas de trabalho. Então, e também nós fazemos aqui um mapeamento utilizando uma ferramenta norte-americana.
tá? Então, tudo isso exige ali investimentos e eu entendo que você pode dizer sim para focar nas suas forças, aprofundar nas suas forças. E aí eu vou mandar esse link agora para você querendo ser um super interessado, dizendo eu quero explorar isso mais, tá? Amanhã eu vou dizer isso com mais detalhes, amanhã eu vou falar mais sobre isso, não se preocupe, mas você já quer entrar aqui para o grupo dos super interessados, eu então já estou mandando. É só você clicar, ver grupo, e você então pode entrar no grupo e você já começa a fazer parte desse grupo. Dizendo que essas pessoas que são desse grupo dos super interessados e vierem amanhã, eu quero mostrar uma oportunidade de desenvolvimento para você. Se quiserem, Eduardo, eu quero me matricular nessa jornada, quero sim me envolver mais em aprofundar os meus pontos fortes. Comecei a descobrir hoje com você, vou fazer os exercícios, já quero começar a acessar, mas eu entendo que eu quero ir para um nível premium, eu quero ir para um nível, não um nível básico, eu quero ir para um nível já premium, porque isso vai me ajudar aqui bastante nos conflitos que eu lidero. Então, você pode entrar aí, já estou disparando para vocês, tá? Para você entrar nesse grupo, não tem nenhum custo agora, não tem um custo, né? Você vai querer saber mais de como é essa caminhada mais profunda dessa liderança e do método virada de chave, tá? Eu vou disparar aqui para você. E um ponto importante. Amanhã, nós vamos estar falando sobre o ciclo da realização. É um outro ciclo que eu quero que você coloque em prática. O que o ciclo da realização vai fazer? O ciclo da realização vai te ajudar a você não ficar sendo chato demais e nem bonzinho demais. Porque chato demais não resolve, mas bonzinho demais também, gente, não vai resolver e você sabe que não resolve, né? Eu já mandei agora para os grupos do WhatsApp. Você pode entrar lá no grupo dos super interessados para a gente, então, Eduardo, eu quero explorar mais o meu mapeamento, eu quero explorar mais essa caminhada do meu crescimento pessoal, do meu crescimento como líder, quero saber mais desse kit básico, esse kit básico de como conduzir reuniões, de como lidar com colaboradores mais complicados no trabalho. Então, tudo isso, o grupo dos super interessados, você vai ter essa oportunidade de conhecer, tá? Bom, pessoal, amanhã, ciclo da realização. Ciclo da realização. Queria chamar vocês para agora uma foto. Vamos tirar uma foto aqui do nosso grupo? Se você puder ligar a câmera, quem puder ligar a câmera, para a gente poder fazer uma foto bem bacana, para ir para um próximo nível, você entende que quer aí ir para um nível mais premium na sua liderança, colocando todas as suas forças em ação, porque até hoje na sua vida, você não criou um plano para desenvolvimento dos seus talentos, das suas forças. Eu sei que a vida até agora só fez você focar nos pontos fracos. Mas a partir de hoje, a gente vai desenvolver um plano dos seus maiores talentos, atacando aí os seus maiores sabotadores. Então, se você quer aprofundar nisso, entra no grupo dos super interessados.